Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais. Seção 2.3, exercício número 15. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo i sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral. Y vezes dx menos 4 vezes x mais y à sexta vezes dy igual a zero. Bom, então o objetivo aí é achar a solução geral da equação diferencial. Analisando a equação diferencial, temos aqui os diferenciais dx e dy, acompanhado o dx, temos aí uma função só de y, então temos aí um g de y, acompanhado o dy, temos uma função aí soma de x com y, ou seja, é uma função f, que é função de x e y. Então, é uma equação diferencial que não dá para ser aí do tipo variáveis separáveis. Analisando se ela é linear, tá? Considerando aí a linearidade na variável y, então temos aí a equação diferencial linear em y, que seria a variável dependente, ela é do tipo 1a1 função de x que multiplica o diferencial dy dx mais 1a0 função de x que multiplica a variável y igual a uma função f de x, tá? Onde é linear na variável y, ou seja, os termos que acompanham a primeira derivada e a função de y, eles devem ser função apenas da variável x, tá? E do outro lado, tenho que ter função de x. Quando a gente avalia essa equação diferencial, para aparecer o dy dx, a gente divide toda a equação diferencial por dx, que a gente vai ter dy dx, acompanhando dy dx, a gente tem função de x e y. Então, portanto, não é linear em y. Mas quando a gente avalia aqui o dx, ou seja, dividindo a equação diferencial toda por dy, a gente tem dx dy, e aqui aparece só função de y, tá? Então, a gente tem aí a condição de y dx sobre dy, fazendo a divisão, aí menos 4 vezes x mais y à sexta, aí fica dy sobre dy igual a zero sobre dy. Aqui fica zero, aqui fica 1. Então, eu tenho a equação diferencial y dx dy, aí aqui eu vou deixar o menos 4x distribuindo, e do outro lado vou passar para lá mais 4y à sexta, tá? Portanto, é linear em x, tá? Escrevendo, essa seria a forma geral, né? Semelhante àquela ali que está escrita linear em y, só que a gente precisa da forma padrão. Para escrever na forma padrão, seria escrever dx dy mais uma função aí p de y, que multiplica a variável x, igual a uma função aí g de y. Essa é a forma padrão da equação diferencial linear aí em x. Então, para deixar aí na forma padrão, a gente precisa tirar esse y daqui. A gente então vai dividir toda essa equação diferencial por y. Então, a gente vai ficar com a equação diferencial da seguinte forma: dx dy, aí menos, aqui vai ficar 4 dividido pelo y, que multiplica x. Aqui 4y à sexta dividido por y, fica 4y à quinta. E aí a gente tem a equação diferencial na forma padrão. Agora,
Analisando as duas aqui, ó, a gente pode ver que o termo P de y é aqui o menos 4 sobre y. A partir do termo P de y, a gente acha o fator integrante, que é utilizado para achar a solução aí da equação diferencial. O fator integrante, que nesse caso é μ de y, é igual e elevado à integral de P de y dy. Então, no nosso caso, vamos ter que μ de y é igual e elevado à integral P de y é menos 4 sobre y, integral dy. Então, a gente vai ter que o μ de y é igual e elevado, aqui é a integral de menos 4 sobre y, fica menos 4 ln de y. Usando a propriedade do ln, aqui a gente tem um a ln de b, a gente vai escrever aí o ln de b elevado a a, ou seja, esse menos 4 sobe como expoente, fica y elevado a menos 4. E elevado a ln, essas funções se cancelam, sobra só o expoente. Então, fica o μ de y igual a y a menos 4. Agora, tendo o fator integrante, a gente, para achar a solução, vai pegar o fator integrante e multiplicar ele por todos os termos da equação diferencial. Então, vai ficar dx dy, que multiplica aí o y menos 4. Aí temos menos 4yx, que multiplica o y menos 4. E temos aí 4y à quinta, que multiplica o y menos 4. Ou seja, pegamos o fator integrante e multiplicamos todos os termos da equação diferencial. Essa soma de dois fatores aqui é resultado aí da derivada de um produto, do produto entre a variável, que é o x, e o fator integrante, que é o y a menos 4. Esses dois termos dentro de uma derivada. Regra do produto, ó, deriva a primeira, dx dy, copia a segunda, y menos 4. Aí, copia a primeira, x, deriva a segunda, derivada de y menos 4, tombo menos 4, fica y a menos 3, né? Com aqui y menos 4 com 1 de baixo, fica y a menos 3. Isso tudo é igual, simplificando desse lado, fica 4 vezes y à quinta com y a menos 4 multiplicando, somos expoentes. 5 mais menos 4 fica 1, então fica 4y. Agora, para resolver, a gente aplica a integral dos dois lados. Então, fica a integral da derivada do produto de x vezes y menos 4 dy igual a 4y dy. A integral da derivada fica a própria função, ou seja, fica o x y menos 4, que é a variável, e o fator integrante. Isso é igual, integrando do outro lado, a integral de 4y é 2y², mais uma constante. Isolando o x, a gente tem que x vai ser igual a 2y² mais constante, dividido por y menos 4. Simplificando ainda, esse y menos 4 sobe como y à quarta, multiplica aqui o 2y², fica 2y², 4 mais 2, mais aqui a constante que multiplica o y à quarta. Então, essa é a solução aí da equação diferencial dada. Além disso, né, ele pede aí para dar o maior intervalo, tá? E sobre o qual a solução está definida. Então, olhando para a solução, a gente olha para o domínio dela, onde ela está definida. Olhando para os valores de y, a gente diria que o y pertence aos reais. Pode ser qualquer valor de y, aqui a gente tem um polinômio, não há nenhuma restrição. Mas quando olhamos para a equação diferencial, que essa é a solução, o y tem uma restrição, ó, não posso ter o y igual a zero, porque senão eu dividiria por zero. Portanto, tal que y é diferente de zero, tá? Então, seria o domínio. Como ele quer o maior intervalo, eu tenho que o intervalo seria aí
dado por menos infinito até zero, aberto, tá? Ou o intervalo seria aí de zero até mais infinito aberto, tá? Ou um ou outros têm o mesmo tamanho os intervalos, então pode escolher um ou outro aí para definir. E ele diz aí também para determinar se há termos transientes, tá? O que seriam aí termos transientes? Termos transientes, nesse caso, tá? A gente tem aí a variável é y independente, então quando a variável y independente tende ao infinito, eu quero saber se existe alguma função de y aí na solução que tende a zero. Isso torna o termo f de y transiente. Quando o y tende a infinito, essa função aqui vai para mais infinito. Quando o y tende a infinito, essa função também vai para mais infinito. Portanto, não há termos transientes. Bom, espero que vocês tenham gostado da solução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!